ainda assim não é uma coisa que seja fácil e não é uma coisa que aconteça naturalmente. Portanto, muitas vezes eu estou a falar e quero dizer o meu companheiro e sai namorado e sai meu e sai tudo. Porquê? Porque nós fomos socializados para considerar que numa relação a outra pessoa faz parte das nossas posses e os nossos pais agem sobre nós como se nós fôssemos parte das nossas posses, das posses deles, muitas vezes, e uma continuação das suas pessoas quando somos pessoas independentes. E isso reflete-se em vários níveis de relação e reflete-se, logicamente, na relação monogâmica e, ao aperceber-me disso, isso foi um momento muito preocupante para mim. Ou seja, eu apercebi-me que se eu estivesse numa relação monogâmica eu ia ter muitas dificuldades em lutar contra isso. Especialmente em manter-me feminista, embora seja possível, logicamente. Portanto, a possessividade e a ideia de que o outro é parte daquilo que me pertence, dos meus bens, era uma coisa que me perturbava, especialmente porque a monogamia está historicamente ligada a uma posse que é a posse da mulher e a um contrato. Se nós temos subjacente um modelo que impõe como contrato uma posse e entre os bens nessa posse está a mulher, eu sou uma mulher e sinto-me incomodada. E quer dizer, nós temos inúmeros exemplos de que isso funciona assim. As comédias românticas de Hollywood são um dos maiores exemplos de que isso funciona assim, porque mesmo quando nós temos mulheres independentes, como no Sexo e a Cidade, supostamente, elas nunca são realmente independentes porque elas vivem obcecadas pelo the one, pelo tal, e toda a sua vida gira à volta disso. Acontece que no poliamor não precisamos ter the one, podemos ter everyone, eventualmente, se as outras pessoas também estiverem interessadas, e portanto essa obsessão compulsiva para uma outra pessoa perfeita que me venha completar a todos os níveis, e que é obviamente uma grande injustiça para a outra pessoa que se vê obrigada a cumprir uma série de obrigações, ser o super-homem e a super-mulher tudo ao mesmo tempo, e logicamente isso é uma violência sobre a outra pessoa. E também sobre mim mesmo, porque vou me tornar constantemente insatisfeito. Portanto, eu considerei que nesta minha busca por uma forma mais feminista de viver as minhas relações e uma forma mais livre, considerei que o poliamor, precisamente por não ser um modelo prescrito pela sociedade e, portanto, não estar num bonito quadro bordado a ouro como a monogamia, me abria possibilidades de eu escrever a minha própria história. E de eu escrever as minhas relações e de eu viver como desviante, que já era, e portanto continuar esse desvio e continuar a questionar isso, e especialmente a questionar que se considere que só há um modelo, porque depois eu vejo pessoas infelizes e vejo pessoas à procura de uma resposta e vejo pessoas a tentarem, por favor, tentar encaixar-se naquele sítio, quando não é isso só que lhes é posto, não é a única possibilidade que têm. A possibilidade de construir uma relação que não seja normativa, no sentido em que não tem que ser pai, mãe, filhos, não tem que ser heteronormativa, que também é uma coisa que me perturbava bastante, uma vez que defini a minha orientação sexual fora da heteronormatividade. E percebi também que seria mais difícil para mim fazer essa reconfiguração da minha sexualidade como algo mais fluido dentro de uma relação monogâmica, em que a outra pessoa teria expectativas sobre a minha sexualidade e teria uma expectativa que fosse relativa a si própria ou próprio e, portanto, não que eu tivesse um leque mais abrangente, porque isso depois certamente criaria problemas. Por isso, uma das grandes questões, apesar do poliamor não ter necessariamente, como o Daniel disse, que ver com sexo, e como a Sofia depois vai desenvolver melhor, para mim uma das grandes possibilidades que o poliamor abriu foi precisamente desenvolver a minha sexualidade para onde eu quisesse e como eu quisesse, e curiosamente esta relação permitiu-me que isso fosse mais possível do que era antes, ou seja, eu anteriormente, e pensando-me eventualmente numa futura relação monogâmica, não colocava a mim própria esta possibilidade, e foram as características próprias da relação em que eu estou neste momento, que se moldam mais por um caráter, digamos, queer das relações e uma contrariedade à norma,
que me possibilitou fazer isso, precisamente, e eu abranger diferentes possibilidades para mim enquanto pessoa. Porque a questão que o Daniel também dizia há pouco, da unidade não ser o casal e a unidade ser a pessoa, é que eu tenho a possibilidade de me desenvolver enquanto pessoa, enquanto mulher, e que é uma possibilidade que pode ser totalmente amputada, mas que é bastante amputada nas relações monogâmicas, em que as mulheres, em especial, têm sobre si o peso de pensar primeiro no casal e na estabilidade do casal. E essa ligação das mulheres com essa estabilidade, com a família e com a criação de um modelo familiar, que é o tal pai, mãe, filhos, é um modelo que se aplica aos heteronormativos. E, portanto, quando eu vejo pessoas LGBT a tentarem também elas conformar-se a esse modelo e a não escolher opções diferentes para si próprias, porque elas já são diferentes, isso também é preocupante. E por isso eu penso que esta forma, que é um modelo que ainda não está aceito e que, portanto, está em desvio daquilo que está estabelecido na sociedade, permite essa abertura, permite um questionar dos papéis de género, o que não significa que não haja uma divisão de tarefas potencialmente desigual, ou problemas familiares, ou N outras coisas que podem acontecer em qualquer relação. E, obviamente, que desequilíbrios de poder haverá sempre. Provavelmente haverá a possibilidade das mulheres serem sobrecarregadas na mesma. Só que há uma possibilidade disso não acontecer. E só essa possibilidade, para mim, valeu a pena explorar, porque permite realmente só o próprio modelo sair. Porque a partir do momento em que eu sou tão livre como companheira ou companheira com quem estou, de estar com quem eu quiser, a partir desse momento eu estou em ruptura. Porque não é reconhecida às mulheres, uma dupla moralidade, não é reconhecida às mulheres esse mesmo direito. Ou seja, todos nós sabemos que um homem que ande com várias mulheres é o garanhão e a mulher que ande com vários homens é uma depravada. E estamos a falar do mesmo comportamento sexual, estamos a falar exatamente da mesma coisa, e esta coisa, que é exatamente igual, é vista de duas maneiras diametralmente opostas. E penso que será, portanto, isso que me permite construir-me de forma feminista, embora não seja perfeita, como eu disse, e penso que... Bom, eu tinha aqui umas notas sobre a instituição do casamento, porque foi uma das coisas que eu já falei publicamente, inclusive acho que falei para a TVI sobre isso, que de facto é uma coisa que me perturba muito, ver que essa instituição continua a ter o peso que tem na sociedade e a servir de modelo perfeito para as outras. E também, lá está, eu decidi muito cedo, era uma criança quando decidi que não me ia casar, e mantive essa minha ideia precisamente porque me fui afastando cada vez mais desse modelo considerado perfeito e ideal. E o poliamor foi uma dessas maneiras que eu arranjei para romper. Inclusive também penso que há uma desconstrução ligada com as questões LGBT, ou seja, quando nós começamos a questionar num lado, se nós começamos a questionar A, em princípio iremos mais facilmente questionar B, C, D, e às tantas estamos a questionar tudo e mais alguma coisa, e porque é que as coisas são assim. E penso que acho que já disse mais do que suficiente, até já me alonguei.